colocar na tela o elenco atleticano para essa temporada. E este elenco aí é importante a gente destacar, o meu caro Emerson Romano, meu caro Alexandre Simões, do elenco do Atlético que se apresenta para esse ano. Nós temos a lista de jogadores aí, posição a posição. É um elenco que tem muita gente ali. Dessa muita gente aí, tem uma molecada que está no meio, para esse primeiro momento de temporada, e que certamente não vão fazer parte do elenco depois, né? Estão inseridos aí, começaram o treinamento desse ano. Você pega ali, por exemplo, de molecada que ninguém nunca viu no profissional. Murilo Cardoso, Cauã Soares, o próprio Mamadi Cissé, que o Atlético parece estar apostando agora, Igor Toledo. Isso aí nós vamos ver se vão seguir no profissional para esse ano. Mas, no momento de reapresentação, eles estão inseridos no elenco atleticano, considerado profissional nessa primeira parte da temporada. Os goleiros Everson, Gabriel Delfim e Robert, zagueiros Ivan Roman, Júnior Alonso, Lianco, Juan Tressoldi, Samuel Lima, Vitor Hugo e Vitão. Samuel Lima é um deles também. É um desses também, e se enquadra nisso que eu tô falando, né? Os laterais, Cauã Pacini, que eu acho que vai ser profissional. Luiz Gustavo, não sei, Natanael e Renan Lodge. Meio-campistas, aí entre volantes e meias. Alan Franco, Alexander Bernard, menino, asterisco no menino aí. Pode ser que vaze ainda hoje. Pro Santos. Scarpa, Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamadi Cissé, Maicon, Izep, Patrick Renier. E os atacantes, Alaminda, Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Júnior Santos, Murilo Cardoso, Rony e Tomás Coelho. Vamos para as mudanças do elenco atleticano. Dentro dessa enquete que nós estamos destacando aqui, chegadas e saídas para que vocês avaliem se melhorou, se piorou ou se está na mesma. Vamos colocar na tela as mudanças do elenco também para esse ano. As saídas do elenco atleticano já confirmadas, tá? Destaquei, Gabriel Menino ainda pode sair, Hulk segue essa história toda aí, falou-se do Rony também, mas confirmado é isso aí. Caio Maia, Caio Paulista, Fausto Vera, Arana, Isaac, João Marcelo e Saravia. Esses já deram adeus. 3 chegadas confirmadas oficialmente. Alaminda, Maicon e Renan Lodge. Para as próximas horas, podemos ter pelo menos mais 2 nomes aí inseridos nessa história de chegadas. O Angel Preciado, né? Pode ser um nome. E também o Vitor Hugo, meio campista que está no Santos. Romano, se você já tivesse votado na enquete, não sei se você já votou. O Atlético de 26, melhora o elenco, piora o elenco ou está na mesma? Eu acho que melhora o elenco, até pela possibilidade que o Sampaoli vai ter de jogadores de peças de reposição. Você vai se lembrar que na temporada passada, a gente pode dizer que o Sampaoli contava com o quê? 12, 13, no máximo 14 jogadores. Agora não, agora você tem uma possibilidade real de ter esses jogadores de peças de reposição à disposição. Simões aqui, se eu não me engano, a gente, enquanto você estava curtindo Manchester United, lá na terra do rei, antes terra da rainha... Agora é do rei. Eu acho que foi o Simões que falou sobre isso, né? Que o Atlético esticou a corda em 3 competições, quando precisou do elenco não teve. Né? O elenco do Atlético era curto e ainda com lesões. O Coelho sofrendo uma lesão, um jogador importantíssimo, o Lianco sofrendo lesão, atrás batendo cabeça atrás de zagueiro. Acho que agora melhora, porque o Atlético passa a ter opções. Você vê que o Sampaoli, ele tentou um jogador que atuasse pelo lado direito ali e insistiu com o Biel, tentou não sei quem, agora chegou a Alaminda. Eu acho que o Atlético deu uma melhorada no elenco e a movimentação deve melhorar um pouco mais. Simões, o Atlético melhora o elenco, piora o elenco, segue na mesma. Você já pode considerar aí, acho que assim, não vai dar errado ao que parece, ao que nosso Henrique André tem apurado, tem informado aí também. Não parece que vai dar errado Preciado e Vitor Hugo também não. Então nós já podemos considerar mais 2 nomes aí pelo menos. O elenco do Atlético esse ano, qual que é o nível seu de avaliação pensando nessa enquete aí, Simões? Ô Cirilo, das saídas ali, a única que se pode lamentar é do Arana, né? Só. Não sei se eu estou sendo muito cruel, mas eu acho que é a única... Não, mas é verdade. A única ali que você pode lamentar, mas de toda forma... Lamentar também, assim, o que é lamentar, né? A gente não sabe o que já são 6 anos, futebol atual, é muito difícil tanta longevidade de um jogador. Se for o Renan Lodge do principal nível, exato, não é para lamentar. Exato, né? Exato. Então, quer dizer, teve uma reposição, né? E aí, o Maicon é melhor do que qualquer um desses outros aí, tirando o Arana. E o Alaminda, assim, claro que entra no cenário da aposta, até porque tem só 22 anos, né? Mas, de toda forma,
é um jogador que mostra muita qualidade, com história na seleção do Equador, tão jovem. Então, quer dizer, chega para acrescentar e ir num lugar onde o Atlético não tem, né? Onde o Atlético não tem. O Dudu terminou a temporada muito bem, como um dos principais jogadores do time. Aí a gente não pode esquecer que o Coelho entrou um pouquinho naquele 5-0 contra o Vasco, né? Então isso quer dizer que ele está pronto, o Coelho. A recuperação dele foi sensacional, né? Então, assim, eu acho que o Atlético tem tudo. E aí tem essa questão do Preciado, do Vitor Hugo, que são opções do Sampaoli, né? Principalmente o Vitor Hugo, que ele conhece dos tempos de Flamengo. Eu acho que o Atlético tem tudo para ter um time melhor em 2026. Eu acho que vai ser um time mais competitivo. E aí o nível de cobrança, inclusive, sobre o Sampaoli poderá ser maior, né? Porque ele pegou o avião voando e não nas melhores condições, né? Muita turbulência, principalmente na questão física. O Atlético fisicamente era desastroso e ele abriu mão, inclusive, de algumas convicções para poder levar o time até o final da temporada. Ficou uma marca muito forte, que foi a perda da Copa Sul-Americana para o Lanús, que era visivelmente inferior ao Atlético tecnicamente, e o Galo podia ter conquistado aquele título, seria muito importante, até porque estaria hoje vivendo um cenário de Copa Libertadores. Mas, de toda forma, eu acho que o Atlético vai fazendo uma boa janela em 2026. Sabe? Eu acho que entre saídas confirmadas e chegadas confirmadas, eu acho que essa balança comercial do Galo é positiva. Nós temos nessa história aí das novidades, até conversando com o Romano aqui sobre isso, enquanto o Simões falava, nós temos aí um print também do Atlético sobre o Júnior Santos, hein? O Júnior Santos está oficialmente de volta às atividades para essa nova temporada, após uma lesão que o tirou da parte final da temporada, após uma polêmica aí no meio das férias, onde ele foi bater uma peladinha com o time da cidade, não estava 100% liberado ainda, mas o Atlético informa que Júnior Santos está oficialmente liberado. O comunicado até lendo aqui o texto do Atlético aqui, ó. Após a recuperação de uma cirurgia, o atacante Júnior Santos foi liberado pelo DM para atividades normais com o restante do elenco. Bom retorno, Júnior, é o que informa o Atlético. Você acredita em Júnior Santos para essa temporada, Romano? Ou ele vai, ou, né, meu pai fala assim, ou ata ou desata, né? Porque a primeira passagem, né, a primeira temporada dele foi 0 bolinha, 0 elevado à 15ª potência. Tudo bem que ele teve lesões, mas nas oportunidades que ele entrou, ele não conseguiu render. E acho que ele pode ser, de repente, o cara que o Sampaoli está cobrando aí. O Sampaoli barrou a saída do Rony, né? Inclusive o Santos está desistindo. A informação que tem é que o Santos está desistindo da contratação dele. Ele pode ser esse cara mais de referência que o Sampaoli está procurando ali, porque ele já jogou nessa função. Quem sabe não é o ano dele com a camisa do Atlético. Você acredita, Alexandre Simões, em Júnior Santos para a nova temporada? O Cirilo, a gente tem que acreditar, né? Vocês têm que acreditar, não? Sabe por quê? Tem que acreditar. Eu acho que o jogador quer, né? Eu parto sempre do princípio de que ele quer, né? O Júnior Santos é um cara que explodiu tarde, né? Já explodiu mais velho, por mais que já tenha conquistado o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, e sendo, inclusive, protagonista, né? Principalmente da Libertadores, em que foi artilheiro e marcou o gol do título. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para buscar. Então eu acho que... E tem uma dívida, né? Assim, o Atlético apostou muito nele, né? Não é possível que esse cara não está motivado para poder dar retorno em toda a confiança que foi depositada nele. Ele foi a principal contratação de 2025. Foi em quem o Atlético gastou mais dinheiro. E o retorno que ele deu foi quase 0. Claro, muito não, por problemas de lesão, e aí não é culpa do jogador. Não é culpa do jogador, é culpa de toda uma situação e inclusive da falta de planejamento do Cuca, porque quando o Atlético volta dos Estados Unidos, a situação no Campeonato Mineiro não era boa, teve que botar os caras para jogar de qualquer jeito. O próprio Júnior Santos, né, chegou e estreou, e aí foi tendo essas lesões e fisicamente aquilo ali atrapalhou muito o restante da temporada.
Os caras gastaram muita energia no Campeonato Mineiro e não é uma competição para você gastar tanta energia assim. E aí depois isso aí ajudou a desandar toda a temporada. Mas de toda forma é isso. O Júnior Santos é um jogador interessante. É um cara que se destacou no Botafogo em 2024 jogando centralizado, e é uma carência do Atlético. E ele tem estatura para isso. Ele tem condição de ser esse 9, né? E que o Atlético não tem, né? O único que tinha era o João Marcelo, foi pro mundo árabe. Que nem chance teve. Tinha sem ter, né? Tinha sem ter. Tinha o Davidson, que foi pro Fortaleza, e eu me questiono. Eu não apostaria em Júnior Santos para ser centroavante de jeito nenhum. Não, eu contrataria um centroavante. Não, sim, tem que contratar. Eu estou dizendo que o Júnior Santos ele pode vir a ser uma opção. E, inclusive, uma opção pela direita. Né? Porque ele jogou no Botafogo ali pelo lado direito. Né? O melhor momento dele foi jogando pelo lado direito. E aí você tem o Minda, você tem o Júnior Santos, do outro lado você tem o Dudu, você tem o Coelho. Você começa a perceber que você tem um elenco, né? Aí você começa a perceber que você tem Alexander, Alan Franco, Maicon e o Igor Gomes, que eu acho que jogou melhor como segundo volante do que joga. Eu acho que vai jogar como segundo volante. Meia. Aí você tem ali o Gustavo Scarpa, aí tá trazendo o Vitor Hugo, em que o São Paulo ele aposta muito. É um jogador de altos e baixos, não conseguiu ter regularidade, né? Apareceu com uma promessa muito grande no Flamengo, não conseguiu. Uma situação até parecida com a do Renier, né? A diferença é que o Renier foi vendido pro Real Madrid, né? Então, assim, tem o Hulk, né? Que tá aí, né? Tá no elenco. Ainda tá aí, tá treinando aí. Isso. Aquele filme Ainda Estou Aqui. Então é isso. O que eu acho assim, eu acho que o Atlético precisa de um primeiro volante, precisa de um lateral direito, mas parece que o Preciado tá chegando, aí resolve esse problema, porque já tem o Natanael, e eu acho que precisava de mais um zagueiro, porque a situação do Lianco parece que se ele voltar a jogar é muito perto da parada para a Copa do Mundo, né? Se ele voltar a jogar antes da Copa do Mundo, né? Depois da Copa é certo, mas então quer dizer, mais um zagueiro, até porque eu acho que hoje os dois que são titulares são os dois canhotos, Vitor Hugo e Júnior Alonso. Não é o ideal você formar uma dupla de zaga com dois canhotos. Tudo bem que tem o Juan Tressoldi e o Ivan Roman para jogar pela direita, mas tem o Vitão também. Tem o Vitão, não sei, mas assim, eu acho que o primeiro volante é uma urgência. E o centroavante também é uma urgência. Parece que o São Paulo pediu, né? Um atacante, né, de área. Mas aquela situação, você precisa ter opções. O Atlético tem um calendário muito apertado com Mineiro, Brasileiro. Aí vem Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. E a gente já teve essa amostra de 2 esticadas de corda que o Atlético deu em 2 anos seguidos, em 24 e 25. E a gente viu o que deu, o Atlético perdendo jogadores interessantes. Acho que o Júnior Santos pode fazer essa função centralizada assim, mas não vejo ele como atacante titular, né? Eu acho que o Sampaoli vai fazer um Atlético mais móvel, mas são circunstâncias de jogo, às vezes você precisa de um cara mais fixo, ele tá ali, pode ajudar. Nós não falamos do Hulk, porque não tem novidade, né? O Hulk tá até na tela ali com a 7K. Mas não tem nada de muito novo agora, né? Não resolveram nada, tá se arrastando. Aí tá até... Quanto mais arrasta, inclusive, pior, viu, Romano? E o problema todo vai dando desgaste, às vezes necessário, né? O Fluminense também tá numa insistência com o Hulk, que tá um amor platônico com o Hulk, né? Toda hora sai uma notícia, que nós queremos o Hulk, que não sei o quê, que... E o Atlético, na minha concepção, fez certo. Quer levar, paga. Esse negócio de, o Atlético é muito bonitinho, a gente tem uma amizade, libera o Hulk. Não existe isso. Você quer levar, paga, né? E ele tem contrato em vigor com o Atlético. Ele é um jogador do Atlético. Se ele, no final do ano, não quiser ficar, ok, é outros 500. Mas ele é um jogador do Atlético, ele tem contrato com o Atlético. Acho que muito desse negócio, que não tem um projeto esportivo para mim e tudo mais, tarará, é aquele negócio, você é funcionário do clube, e aí quem está na direção do clube, ela vai te colocar para fazer aquilo que ela entende que você precisa fazer, ou é aquele negócio de, eu só faço isso aqui porque eu estou acostumado a fazer isso aqui, não dá. Sabe? Eu acho que tem que ser. Eu acho que os dois lados têm que ser maleáveis. Acho que foi bem mal conduzida essa história toda aí. Estamos de olho aqui para saber se teremos novidade. Tendo alguma durante o goleado, a gente informa para você. Em princípio, é o Hulk integrado ao elenco atleticano e à disposição para o começo da temporada. Até porque eu não sei, mas eu tenho assim. Eu acho que a tradução de projeto esportivo do Hulk é titularidade.
Eu entendi isso também. O projeto... O que é projeto? Projeto esportivo. Não consegui entender isso, sabe? E aí, outro clube tem projeto esportivo. Quer dizer, o Fluminense está dizendo pro Hulk, se ele for para lá, vai ser titular. Tem essa garantia, né? Vai sair do Sampaoli para poder ir para o Zubeldia. Né? Aliás, o Zubeldia que está fazendo um procedimento cardíaco. Teve uma questãozinha cardiovascular lá. Vai olhar se vai precisar ou não fazer uma cirurgia. Se precisar, vai ficar mais uma semaninha, senão segunda-feira já volta a trabalhar. Tomara que dê tudo certo, né? Tomara. Que não seja nada grave, né? Mas é essa questão, né? Eu não entendi muito. E assim, eu acho que, cara, todo aquele dia, né, da entrevista do Paulo Brax e em seguida os stories do Hulk, foi na quarta-feira? Foi na quarta-feira, né? Eu achei ruim, cara, porque assim... Não, bem ruim. Assim, foi desmentindo tudo que o Paulo Brax tinha falado sobre ele na entrevista coletiva. Aquilo foi bem ruim. Ele foi pra rede social e desmentiu, cara. Então, quer dizer, fica um clima ruim, né? Porque o Paulo Brax, não tá dizendo ali, não é a pessoa física, né? Não é o Paulo Brax, é o Atlético. Instituição. Exatamente, ele tá ali como CSO do Atlético, um cargo importante dentro do clube, que é quem comanda o futebol do clube. E aí o cara vai pra rede social e desmente, entendeu? E desmente as coisas e de certa forma, peita o Sampaoli, né? Cara, não tem peitou todo mundo, na verdade. Mim, o Hulk já tinha dado entrevista, inclusive, falando mal do time do Sampaoli, né? Que não é uma maneira de jogar. Taticamente. Gosta, e agora o time joga muito atrás. Esse comunicado do Hulk, ele vai completamente ao contrário do que a diretoria está falando, assim. Ele postou na rede social exatamente o contrário do que a diretoria fala. E essa história de... ele falou, né? Que o time joga ele basicamente atrás, falou que o atleta está mentindo. Ele falou isso. E eu acho que foi muito uma adaptação do Sampaoli à necessidade do momento, porque assim, a não ser que o Sampaoli tenha mudado as convicções dele completamente de 2023, né, que ele dirigiu o Flamengo, para cá. A não ser que ele tenha mudado completamente. Não vou nem falar do Atlético de 20, um pedacinho de 21, né, porque a gente pode ter muita gente dizer, tem muito tempo, mas... se existe uma coisa que o Sampaoli não faz por convicção, é jogar para trás. Tanto que em 20 o time do Atlético, eu acho que não foi campeão brasileiro justamente por causa da insegurança defensiva da equipe, da exposição que o time tinha em alguns momentos e sem necessidade até mesmo dentro de casa.